Aleluia. A nossa briga é nem contra a carne, contra o sangue, das pessoas que estão lá. Mas nesse tempo de agora, de chuva, a nossa briga foi contra a carne mesmo, né? Para não passar com a lá. Não tem poder ser um cara que está dormindo, né? Mas glória a Deus. Deixa eu deixar aqui a palavra para os irmãos. No livro de Hebreus, capítulo 12. O livro de Hebreus, capítulo 12. Uma palavra que na ali me chamou bastante atenção. Os que tem o título Perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Os que diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande testemunha, de uma nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não existis até ao sangue combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque filho a quem o Pai não corrige. Mas se estáis sem disciplina, da qual todas são feitas participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigir, e nos reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles que, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico, de justiça, nos exercitados por ela. Louvado seja o nome dos irmãos. Essa palavra aqui, se chamou a atenção aqui, fala a respeito da carreira do crente, na vida do crente, né? A carreira no dia a dia, né? A qual nos é proposta. Sabemos que o dia a dia da gente, família, casa, filhos, trabalho, outras coisas seculares da vida, sabemos que é bastante difícil, né? Bastante difícil. Encontramos várias dificuldades na frente, encontramos várias barreiras na frente. E aqui Jesus nos ensina como ultrapassar e como perseverar mediante as adversidades da vida, mediante as provações da vida. Porém, irmão, essa corrida é um teste, essa corrida da vida é um teste de fé, para mim e para você. É um teste de fé, ao qual, neste mundo, né, ao qual durará para toda a vida do crente, até Jesus voltar. E quando a gente estiver aqui na terra, a gente vai ser testado. Todos os dias a gente é testado, até Jesus voltar. Todos os dias a gente tem que enfrentar algo em nossas vidas. Todos os dias a gente devemos suportar as calúnias. Todos os dias a gente devemos suportar as falsas calúnias, falsos testemunhos que vêm ao meu favor e ao teu favor. E isso é um teste de fé para o resto da vida, até Jesus voltar. Primeiro, a corrida do crente deve ser efetuada com o quê? Com paciência. Devemos ter paciência, né? Às vezes tem situações que a gente não tem paciência. Queremos agir, né, com a nossa própria vontade, queremos agir com o nosso querer, e às vezes a gente agindo com a nossa própria vontade, agindo com o nosso querer, acaba piorando, acaba dando errado lá na frente, né?
acaba dando errado lá na frente. Mas Deus é tão misericordioso que Ele nos sustenta com sua destra. Ou seja, com uma perseverança, uma fé em Jesus Cristo, né? E em constância, constantemente, o caminho da vitória do crente ou da igreja, né? Ou dos santos, só basta a gente se esforçar, né? Aqui na terra, se esforçar para chegar o quê? Para chegar até o fim. A Bíblia vai dizer o quê? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quando a Bíblia vai dizer isso aí, ó, é para a gente perseverar todo santo dia, matando urso e leão. Né? Para quando chegar o fim, a gente possa herdar o reino dos céus. Davi nunca imaginava que ia enfrentar um gigante. Nunca imaginava. Mas Davi, como a gente sempre sabe, ele já vinha se preparando. E ele nem sabia que ele estava se preparando também, com certeza. Matando urso e leão. Para quando chegou lá na frente, antes quando Jessé foi, né? Lá o camarada foi ungir a rei lá, mas quando chegou lá na frente, ele enfrentou o gigante e teve vitória, né? Isso, Davi, mediante a carreira da vida de Davi, né? Ele ia enfrentando a dificuldade da vida, na fé, na perseverança, e não recuou. Da mesma forma é o cristão, da mesma forma é o crente, se esforçando até o final, até chegar ao fim, né? Porém, esse caminho, o caminho da vitória, né, que nós estamos se esforçando para chegar lá, é uma corrida, né, a qual devemos deixar de lado os pecados, né, os pecados que nos atrapalham, que nos arrodeiam, né, porque fazem a gente o quê? Botar o pé atrás. Porque muitas vezes, muitas vezes a gente, em vez de dar 2 passos à frente e 1 passo para trás, a gente faz ao contrário. A gente dá 2 passos para trás e 1 para frente. Você está entendendo aí? Nunca sai do lugar. Olha aí, nunca sai do lugar. Fica o quê? Fica sempre num canto só. Mas será que é porque Deus está provando? Mas será que é porque Deus quer que a gente esteja ali mesmo? Não. Muitas vezes é Deus que prova. Mas muitas vezes é por causa de nossas consequências, como está dizendo aqui, ó. Por conta dos pecados, né, ao qual nos atrapalha. Não existe ninguém perfeito. Não existe. O único perfeito é Jesus. Não existe. Todo mundo aqui tem pecado. Como a palavra diz, né? Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. E aqui esse camarada foi o quê? Começaram a soltar as pedras no chão. Porque viram que tinha pecado. Todo mundo tem pecado. Então, aqui a Bíblia nos ensina aqui, nesse texto aqui, que aquilo que nos atrapalha, né, na vida espiritual, o que nos faz andar para trás e não para frente, entendeu? Devemos enxergar e fixar os nossos olhos, né, para nossas vidas, em nossos corações, em que Jesus é o exemplo para mim e para você. Jesus é o exemplo para mim e para você. E Ele nos alegou aqui na terra a fazer o quê? A ter obediência e perseverança nele, porque foi falado aqui, e nós só conseguimos através de Cristo, e nem o que o Bispo falou. Nós devemos ter a mente de Cristo. Olha que interessante, devemos ter a mente de Cristo. Se nós não tivermos a mente de Cristo, a gente vai para lugar nenhum. A gente não vai para lugar nenhum. É por isso que Jesus Cristo ele nos ensina nessa palavra, que na corrida da vida devemos estar conscientes de que, aleluia, conscientes, aleluia, de que o maior perigo ao que nos afronta é a tentação, olha só, de ceder ao pecado, de voltar àquela pátria de onde havia saído, ou seja, sempre existe algo na nossa vida. A gente sabe que de onde Jesus nos tirou, a gente sabe muito bem disso. Ele nos tirou, vamos supor, eu não, né, mas cada um tem a sua coisa. Ele nos tirou uma vez da lamação do pecado, uma vez ele nos tirou da droga, uma vez ele nos tirou da bebida, nos tirou dos palavrões, da palavra top, nos tirou de várias coisas, né? Mas o inimigo, na nossa carreira da vida, quando nós lemos aqui,
Mas o inimigo ele vai fazer o máximo possível para a gente voltar ao tempo de trás, ao tempo atrás que a gente era antes. Né? No caso, se a gente, aleluia, olharmos para trás, né? Se a gente olharmos para trás, mas Jesus é tão poderoso, né? Jesus é tão poderoso, a qual ele nos fala aqui, né? Ao voltar àquela pátria de onde havia saído e de nos tornar de novo cidadão do mundo, ou seja, a voltar a ser ímpio. A palavra diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porém, o espírito, o que? Está pronto, mas a carne ela é fraca. Aleluia. A carne ela é fraca. Então, foi falado aqui, os tempos, no tempo de hoje, não está para brincadeira. Aleluia. Principalmente quem é homem, quem é cristão. Aleluia. Em geral, o tempo não está para brincadeira. O inimigo está ceifando muitas almas. O inimigo principalmente está ceifando muitos homens. É mais homem do que mulher. O inimigo está levando mais homem para o mundo do que mulher. Se você prestar atenção. Oferecendo os manjares dele. Aleluia. Oferecendo aquilo que não agrada ao Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, muitos se encontrando fracos, né? Achando que pode adorar a Deus em casa. Ah não, eu posso servir a Deus em casa. Não existe isso não, irmão. Não existe isso não. Achando que pode servir a Deus em casa e na rua. Não existe isso não. Devemos adorar a Deus em todos os lugares, beleza. Mas na casa do Senhor é uma das principais coisas que devemos estar, porque a gente estando dentro da casa do Senhor, estamos o quê? Reunidos e unidos em uma só fé, uma só concordância, para adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para se fortalecer. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui a Bíblia nos ensina, aleluia, que devemos olhar para Jesus, né? Na carreira, na corrida de nossas vidas, né? Olhando para Jesus, na corrida da fé. Aleluia. Que olhar para Jesus, por exemplo, né? No exemplo de confiança em Deus, de dedicação à vontade de Deus, em oração, de vencer as tentações, os sofrimentos, na perseverança, na lealdade a Jesus, a determinar a obra para a qual Deus nos chamou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele destinou, não me cala, uma obra para mim e para você fazer. Aleluia. E Ele quer, aleluia, Jesus quer aqui nessa palavra que nós olhemos para Ele. Aleluia, porque a gente olhando para Ele, aleluia, a gente vai fazer aquilo que Ele nos predestinou a fazer. Louvado seja o nome de cada um. Eu quero dizer, nesta manhã, cada um de vocês tem capacidade de fazer algo que Deus predestinou para você. Porque se Davi não tivesse capacidade, se Deus visse que Davi não tivesse capacidade de fazer aquilo que ele deveria fazer, ou seja, matar um gigante, derrubar um gigante lá no arraial, um filisteu, Deus não teria escolhido Davi. Luiz. Então, ou seja, Deus ele nos escolheu, Deus ele me escolheu, Deus ele te escolheu, porque eu e você, irmão Tales, tem capacidade de vencer. Aleluia. Porque Ele viu em mim e você que a gente tem capacidade, Luiz, de prosseguir adiante. Deus ele não vai dar, você sempre disse aqui, Deus não vai dar um fardo a mim, para você, além daquele que a gente possa carregar, não. Aleluia. Ele não vai dar uma cruz para mim, uma cruz para você, além daquele que você tem que assistir. A minha cruz é meu marido, a minha cruz é minha esposa, a minha cruz é meu filho. Não existe isso não, irmão. Não existe isso não. Aleluia. Primeiro, a salvação ela é individual. Aleluia. Devemos batalhar, aleluia, através da salvação. Aleluia. Você deve fazer a vontade de Deus por intermédio da sua própria salvação. O seu marido não vai salvar você, a sua esposa não vai salvar você. Não. Seu filho não vai salvar você. Não. Você não vai salvar seu filho, não. Aleluia. Devemos procurar nossa própria salvação. Aleluia. De perseverança e lealdade a Jesus Cristo, ou Pai. De terminar a obra para a qual Deus te chamou. A nossa fonte de energia, de amor, graça e misericórdia e auxílio, que se chama Jesus,
de Nazaré, Luiz, ao qual às vezes nós passamos por tribulações, por dificuldades, por falar daquele Jó, Luiz, que Deus permitiu, Luiz, que o inimigo tocasse Jó, que é um tipo de correção, Luiz, quando que Deus corrige o açoite daquele que ama, né? Mas vejamos que tem vários fatos a respeito da disciplina que Deus aplica a nós, os crentes, Luiz, e que é as dificuldades, aflições, que Ele permite que soframos, Luiz. Ou seja, Deus permite aquilo que está acontecendo na nossa vida, Luiz. Às vezes nós colocamos até culpa em Satanás, mas ele nem é, Luiz. É permissão de Deus. Primeiro, são um sinal de que somos filhos de Deus. E segundo, são uma garantia, é uma garantia de amor e cuidado de Deus para conosco. Quando ele diz, olha, eu castigo aquele que ama, é uma garantia de amor, Luiz, que realmente Ele nos ama. É por isso que Ele está colocando uma dificuldade, a gente no castigo, muitas vezes, é porque Ele garante o amor dele para conosco, a compaixão, a misericórdia para conosco. Louvado seja o nome do Senhor. A disciplina do Senhor tem dois propósitos, Luiz, que não sejamos por fim condenados com o mundo. Olha só, Deus, Luiz, Ele nos castiga, nos ensina para que a gente não venha a ser condenado, Luiz, pelo mundo, Luiz, ou seja, para que a gente não venha desviar o nosso pé nem para a direita nem para a esquerda, mas sim olhar para Ele, que é o alvo, Luiz, que é o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a disciplina que o Senhor nos fala aqui, para que a gente não venha, Luiz, ir para o mundo. A disciplina do Senhor tem dois propósitos: que não sejamos por fim condenados com o mundo, ou seja, morrer com o mundo, ou seja, ir para o inferno, Luiz, que compartilhemos na santidade de Deus, continuemos a viver uma vida santificada, Luiz, sem a qual nunca veremos a Deus, sem a vida santificada, sem consagração a Deus, sem oração a Deus, sem estar diante de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a gente não verá a Deus. A gente não verá a Deus. Há dois, aleluia, possíveis resultados, aleluia, de disciplina do Senhor, que é suportar as adversidades, a qual Deus nos leva a submeter à sua vontade e continuarmos fiéis a Ele. Fazemos assim, continuaremos e viver com eles, ou com os filhos, ou com Deus, espirituais de Deus, até o fim e até no céu. Então, irmão, esta é a palavra que Deus colocou nos corações, para que a gente possa compartilhar da sua santidade todos os dias, produzindo fruto de justiça, Luiz, para o dia a dia, e não desprezar a disciplina do Pai, e não desprezar a disciplina do Senhor, porque Ele açoita, Ele castiga aquele a quem Ele ama. Se vocês estamos passando pela prova, dê glória a Deus. Se vocês estão passando pela dificuldade, dê glória a Deus. Luiz, a mulher, Luiz, tinha perdido tudo, mas ela disse, olha, vai tudo bem. Então, Luiz, não é fácil não, presidente deles, é bastante difícil, mas entregue na mão de Deus, Luiz, que tudo vai dar certo na minha e na tua vida. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que tem que entender através da palavra. Se você entender